Livre FM. Quem é esse, gente? O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h24, 8h24. Vamos à entrevista do dia desta terça-feira, Augusto. Verdade, hoje nós estamos recebendo o 6º pré-candidato a deputado estadual por Rio Grande, o advogado Harley Lino de Souza, do PT. Bom dia, bem-vindo ao Mix Café, Harley. Muito bom dia, Augusto, bom dia, Zambuja, bom dia a todos os ouvintes, internautas da Estúdio Livre, Mix Café, uma satisfação estar aqui contigo. Bom, a avaliação inicial aí, né, é importante a gente relembrar um pouco da tua história na política de Rio Grande. Podia contar um pouquinho para nós aí? Olha, eu posso dizer, falar um pouco da minha história, gostaria de iniciar dizendo da minha militância no movimento estudantil, né? Ainda nos anos 90, final dos anos 90, ainda talvez uma figura que foi fundamental para a minha militância política chama-se Olívio Dutra, naquela campanha que ele enfrenta o Brito em 98, ali eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Mas, paralelo a isso, eu milito no movimento estudantil, na universidade, fui vice-presidente do Diretório Acadêmico do Direito, no curso que tenho honra de ter concluído e de exercer a profissão há 22 anos. Fui conselheiro universitário, eleito pelos alunos, integrei o conselho universitário e, a partir do final dos anos 90, ingresso no Partido dos Trabalhadores. Tive a honra, em 2007, de ser presidente que constrói a ampliação da bancada de 2 para 3. Naquele momento coordenei a campanha de Dirceu Lopes, que quase venceu as eleições. Nós tínhamos uma campanha onde o Dirceu arrancou de 0,8% para 42%. Naquela campanha nós elegemos 3 vereadores, eu coordenei esta campanha. Na sequência tivemos também nesta mesma campanha a vitória de Alexandre Lindemar para vereador, na maior votação da história do município, 6.927 votos. Na sequência se elege deputado estadual, ainda na sequência se elege prefeito eleito e reeleito. Nós tivemos a honra de, nas 2 campanhas, coordenar estas campanhas vitoriosas. Hoje, em 2018, eu fui candidato a deputado estadual, obtive 24 mil votos, uma votação que hoje nos coloca na 4ª suplência e que também nos motiva a estar pela segunda vez apresentando o nosso nome para deputado estadual, naquilo que o partido entendeu como necessário ao ter a candidatura do Alexandre a deputado federal, uma candidatura muito sólida, porque parte do apoio do deputado Henrique Fontana, que não será mais deputado federal e, portanto, abre mais de 100 municípios onde ele tem organização e inserção nos seus 24 anos de mandato, abre para o Alexandre, e nós, nesse contexto, reapresentamos o nosso nome, com uma diferença, Augusto, Azambuja, ouvintes da Estúdio Livre. O que nós tivemos uma boa votação em 2018, eu fui o segundo mais votado da cidade. O então deputado Fábio Branco obteve 24 mil votos, eu tive 20.900, quase 21 mil votos naquela eleição. Fui muito bem votado pelos rio-grandinos. Aliás, quero aqui agradecer a votação que tive em 2018, eu sempre agradeço, né? Fazer mais de 20 mil votos aqui na cidade, a gente tem que ter orgulho e honra por isso. Mas naquele momento a dificuldade foi os votos fora de Rio Grande. Em 2018 nós organizamos um processo diferente, eu venho desde 2021 fazendo construções fora da cidade do Rio Grande, tenho campanha organizada em Santa Vitória do Palmar, em São José do Norte, em Pelotas, em Tavares, em Mostardas, em Canguçu, em Arroio Grande, em Piratini, o que nos dá a convicção, a certeza de que é possível que tenhamos um deputado estadual. E aí quero usar a potência da Estúdio Livre, da 98.5, para falar da importância de um deputado estadual aqui na nossa cidade. Nós que estamos carentes de representação política, todos que passam por esse microfone vão dizer isso, mas não só porque um deputado estadual tem R$1 milhão em emenda. Aliás, nós perdemos R$4 milhões nos últimos 4 anos porque não temos deputado estadual. Para falar a verdade, apenas temos uma emenda da deputada Juliana Brizola, que não é de Rio Grande, é de Porto Alegre, e que trouxe R$60 mil para a Santa Casa. Mas isso não é o principal problema da ausência de representação política. Nós temos temas aqui na nossa cidade, como a duplicação da 734, que é um tema de retórica, de promessa política há muito tempo, que não se concretiza. Nós temos o tema que vocês tratavam agora aqui há pouco, que é o tema da Santa Casa, e que se constrói em movimentos, e esse movimento da frente ele é importante, mas que nós temos que ter uma solução, se não definitiva, mas que dê estabilidade para a Santa Casa continuar as suas operações. Nós não podemos admitir sucessões de informações que nos dão conta de que estão perdendo as especialidades, como a oncologia, a possibilidade de perder a cardiologia, a maternidade fechada. Olha o absurdo que a nossa cidade vive
que nós podemos ter rio-grandinos que vão ter que nascer em São José do Norte ou em Pelotas, porque não tem maternidade de Rio Grande. E aí eu poderia falar também do tema que me fez também, você me perguntava por que tu demorou a te decidir. Tinha algumas questões pessoais, né? Eu faço parte de um escritório de advocacia, como disse, há 22 anos, advogado, escritório Lindemeyer. Hoje nós temos 32 mil clientes, assessoramos 18 sindicatos. Tinha essa questão pessoal de definição, mas tinha também a necessidade que eu acabei suprindo na última quarta-feira. Eu precisava conversar com o presidente Lula. Precisava conversar e precisava entender do presidente Lula o que ele pretende neste mandato, que eu tenho a convicção de que ele será eleito presidente, em relação ao polo naval. E ele me afirma categoricamente, nós vamos retomar com a política nacional do conteúdo local, e ao retomar a política do conteúdo local, nós não temos razão lógica de não utilizar aquele espaço do dique seco em Rio Grande, que é um dos maiores do mundo. Nós temos em Rio Grande um ativo para a construção naval, o dique seco, e temos também a QGI, aquele outro espaço na área do Porto, que em São José do Norte também, que nos potencializa nesta área. Então, quando o presidente Lula sinaliza de que, de fato, vai estabelecer a retomada da construção naval, nos dá a convicção de que aí sim, ao lado do Alexandre, nós vamos fazer esta disputa. E nós sabemos, Augusto e Zambuja, de que não é só o dique seco, o polo naval que vai nos salvar. Nós temos que reverter, e é por isso a importância da representação política, derrotas que estamos sofrendo, derrotas que nos envergonham, que é na questão da termoelétrica. Nós temos que reverter isso. É impossível reverter. Olha, o impossível é impossível até que se realize. Nós temos a convicção de que, para estarmos, e aí eu quero deixar de forma clara a quem está nos escutando na Estúdio Livre, quando nós nos colocamos para trabalhar como deputado estadual, nós queremos trabalhar 1.460 dias. Os 4 anos. Rio Grande precisa amadurecer nesse processo político de que um deputado tem que cumprir os 1.460 dias, porque é desta forma que nós vamos vencer os principais temas da nossa cidade. Nós tivemos históricos de políticos que foram votados para deputado e que acabaram depois votados para prefeito. Eu, inclusive, defendi o Alexandre em 2010 de que ele, como deputado, viesse a concorrer como prefeito. Penso que todos nós amadurecemos. Todos nós, a sociedade, o eleitor da cidade do Rio Grande, o eleitor da região sul de São José do Norte também, no sentido de que, neste momento, é preciso firmar um compromisso. Quem se elege deputado estadual precisa cumprir os 1.460 dias, porque nós estamos perdendo, Augusto. Se nós olharmos hoje os 51 bilhões de orçamento do nosso estado do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que de 70% a 80% é concentrado na metade norte, porque ali está a representação política. Nós temos tema como a questão portuária, e nós sabemos que há um projeto de porto na metade norte. E nós sabemos que é impossível trabalhar para impedir a construção do porto da metade norte. Se há empresários, e o Luiz Carlos Reis tem tratado isso, de fazer um porto da metade norte, o que nós temos que fazer, Augusto e Azambuja, ouvintes da 98.5, nós temos que fortalecer a nossa estrutura portuária, discutir a questão do pedágio, trabalhar as questões das hidrovias, trabalhar a dragagem permanente, fazer uma política que atraia novas cargas para o nosso município. Nós temos que tornar o nosso porto cada vez mais competitivo, sem esquecer os trabalhadores portuários avulsos, que precisam ser sempre respeitados e tratados. Portanto, o tema para uma representação estadual, ele é muito importante. É importante a eleição para presidente, e aí, obviamente, eu defendo a eleição do presidente Lula, e o rio-grandino sabe o que foi a cidade do Rio Grande durante o período do presidente Lula, com pleno emprego, com obras importantes como a duplicação da 392, com investimentos importantes como da FURG, que mais que dobrou de capacidade, né, com investimentos no Minha Casa Minha Vida. A importância do presidente Lula é inegável, mas a importância da representação política é fundamental, e é por isso que o PT, de forma unânime em seu diretório aqui no município, apresenta a candidatura do companheiro Alexandre para deputado federal e apresenta a nossa candidatura para deputado estadual. Nessa perspectiva, nós estamos começando uma caminhada, como disse, nós já vínhamos nos organizando, mas agora de forma definitiva. No último sábado anunciamos isso através das redes sociais e pretendemos dar sequência. A nossa apresentação enquanto pré-candidato é comprometida com a região sul. Nós queremos, como disse, estamos organizados nos municípios da região sul, porque entendemos que esta é a representação política que devemos fazer. Eu tenho dito a Zambuja e Augusto que é preciso ler a nossa Constituição Estadual. Ali no artigo 166 diz que
é dever do Estado do Rio Grande do Sul, da gestão estadual e, portanto, de todas as forças políticas, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, promover a integração regional, o desenvolvimento das regiões. E se nós formos olhar, a nossa região sul não está inserida nesse processo, nesse contexto de desenvolvimento econômico. Quando se pensa um deputado estadual, se pensa para isso, para que a gente possa desenvolver a nossa cidade, abraçar os principais temas, discutir aquilo que é importante para a comunidade. O importante, né, o Rally, eu tenho trazido todos os pré-candidatos aqui, é da definição que o Rio Grandino tenha da importância de ter um representante da terra. Né? Porque antigamente o pessoal sempre vem de paraquedas e acaba nós dando voto para realmente, não que não tenha feito um bom trabalho, nada disso, mas pelo menos alguém que tenha compromisso com a terra, que seja Rio Grandino. Né? Então foi por isso que nós abrimos espaço exclusivamente para candidato da terra, né? Porque nós precisamos ter um deputado federal. Eu acho que estadual nós podemos ter 2, vai depender da população de Rio Grande, mas eu acho que isso é fundamental. É verdade. Concordo contigo. É preciso que o Rio Grandino compreenda isso. Eu falei aqui que um deputado estadual tem 4 milhões, tem 1 milhão por ano em emenda. E Rio Grande não teve. Se tivesse 2, seriam 8 milhões de investimento que podem ser direcionados para Rio Grande e para as cidades da região sul. Nós perdemos tudo isso por não ter representação política. Mas eu quero dizer mais. Nós perdemos a inserção e a capacidade da cidade vencer temas importantes. Eu quero aqui reiterar o tema da termoelétrica. Eu não tenho dúvida nenhuma, e eu tive a possibilidade, Azambuja, de conversar com os deputados federais do PT, todos assinaram moções de apoio, né, dos deputados federais, o nosso senador Paulo Paim assinou moção, a nosso pedido, moção de apoio para a questão termoelétrica. Mas é diferente de nós termos um parlamentar federal e estadual que esteja na linha de frente, que vá aos ministros, que vá ao governo federal, que vá à ANEEL, e coloque a pauta na mesa e que discuta isso. Nós estamos tendo derrota sucessiva por isso. Nós temos que aprender. Eu disse isso e quero reafirmar, disse isso no vídeo onde nós nos apresentamos como pré-candidato. Deputado estadual tem que trabalhar 1.460 dias. Todos os dias dos 4 anos do mandato na representação política. O Rio Grandino precisa voltar a entender e a lembrar e ter referência, porque se você perguntar quem é o deputado estadual para o Rio Grandino, não sabe quem votou, não sabe o que fez, porque nós não conseguimos construir essa referência de representação política. Tenho ainda acrescentado, disse isso em 2018, vou voltar a dizer. As pessoas dizem, mas tu te elege, tu vai morar em Porto Alegre. Não, tem que morar em Rio Grande, tem que estar à disposição para as sessões, são terça, quarta e quinta, mas tem que morar em Rio Grande, porque tem que andar aqui nos bairros da cidade, tem que pegar a lancha, atravessar e ir para São José do Norte, tem que ir para Santa Vitória, tem que estar na região, porque aí não cabe. Aí, se não é nesta perspectiva, né, de estar presente nas comunidades, de não abandonar o povo que lhe credencia, não vale a pena estar, né? E aí pessoalmente digo isso, tenho dito isso no partido, não vale a pena abandonar a minha profissão, o meu escritório, a minha atividade privada, né? Se não é numa perspectiva de defender a nossa cidade, ter compromisso, não abandonar, executar aquilo que as pessoas são eleitas. Eu tenho uma visão clara da política. Eu entendo que os cargos legislativos, quando tu te elege para um cargo, tu tem que estabelecer do início ao fim aquele mandato. E entendo também que esses mandatos não podem ser ad eternos. Eu, se pudesse votar no parlamento numa reforma política, eu votaria para legislativo 2 mandatos. Para executivo, um mandato de 5 anos. Não é hoje é 4, com direito à reeleição. Mas acho que o Instituto da Reeleição contamina o nosso sistema político. Porque quem está no poder e vai à reeleição, ele tem uma possibilidade de eleição muito maior do que os seus opositores. Veja na questão nacional. Todas as vezes que um presidente ou uma presidenta da República vai à reeleição, toda se elegeu. Né? Se nós tivermos aquilo que as pesquisas sinalizam, a vitória do Lula, hoje nós vamos ter um cenário que vai quebrar uma regra. Por quê? Porque o Instituto da Reeleição, que foi introduzido pelo Fernando Henrique na emenda constitucional, aquela do final dos anos 90, ele desequilibra o pleito eleitoral. Assim como mandatos eleitorais sucessivos também não se justificam, porque não produzem a representação, ou melhor dizendo, a renovação na política, a abertura para novos espaços. Porque a minha compreensão é clara, Augusto, Azambuja, ouvintes da 98.5, a política não é uma profissão. Nós não podemos ter profissionais da política que estão aí há 30... Até tu pode estar há 25, 30 anos, mas desde que tu estabeleça isso de forma gradativa em espaços diferentes, né?
Agora, nós temos que fazer a compreensão de que a sociedade precisa voltar a pegar gosto pela política. E para mim a renovação, um processo político que possa ser, encante as pessoas, que as pessoas entendam, olha, eu votei e aquela pessoa me dá retorno, aquela pessoa não faz da política uma atividade para melhorar a sua questão pessoal, mas sim a sua comunidade. Para mim isso é o grande desafio de quando nós colocamos o nome à disposição. Nós precisamos resgatar a política. Por isso espaços como esse do Estúdio Livre, e aí vocês estão de parabéns, porque fazem o debate qualificado. Eu dizia isso aqui antes. Nós, como perdemos uma emissora de televisão, perdemos um jornal da história do nosso município, nós ainda temos comunicação nesse município, comunicação social, através de espaços como a Estúdio Livre, que está de parabéns pela qualidade que produz a informação. E quero dizer, de forma, não disse isso, mas quero dizer da minha honra de estar aqui conversando com vocês. Uma coisa também que a gente vive muito, né, Halley, é que nós precisamos de uma integração de todos os municípios. Para uma campanha para deputado estadual é necessário isso. Como é que está vendo esse... O que as regiões aqui estão pedindo para a campanha? É muito agradável estar caminhando nas regiões, porque nós temos muito mais pontos que nos unem do que nos afastam, né? Quando eu vou a São José do Norte, eu disse, o canal não nos afasta, o canal nos une, porque as demandas são praticamente as mesmas. Vocês comentavam agora há pouco a questão da Santa Casa, que atende a São José do Norte, atende a Rio Grande, atende a quase 20 municípios aqui na nossa região. E as demandas são praticamente as mesmas, de segurança pública, de educação, né? Para mim o que surge mais é a questão do emprego, né? E aí quando nós falamos do Polo Naval, o Polo Naval ele é defendido inclusive em Pelotas. Eu quero dar um dado para vocês aqui. Eu lembro 2010, 2011, o Sinduscom de Pelotas vinha a Rio Grande oferecer empreendimentos. Lembra ali da antiga Churrascaria Leão, que hoje não é mais Churrascaria Leão. Ali eles organizavam reuniões para oferecer empreendimentos em Pelotas a partir da questão de Rio Grande do Polo Naval. Por quê? Eles entendiam que era um nicho de negócio por conta da atividade econômica. Convidavam as pessoas para morar em Pelotas. Muita gente morava em Pelotas. E trabalhava em Rio Grande. E essa perspectiva não é só de Pelotas. Em Piratini falam disso, né? Em Pedro Osório falam disso, em Arroio Grande falam disso, em Canguçu falam disso. Os nossos municípios todos têm uma visão que falta? Falta organizar essas demandas. Falta ter uma representação que de fato abrace a região como algo factível do ponto de vista da realização política. As demandas são praticamente as mesmas, com algumas peculiaridades, né? Você vai para Piratini, lá tem um problema do hospital que não ligou porque a Equatorial não deixa ligar uma alta tensão e aí não perde a oportunidade de ter um aparelho de raio-x, de ultrassom lá. Então tem questões assim que a gente fica se pensando, olha, o quanto ainda nós precisamos avançar do ponto de vista de uma representação. Estou muito motivado, Augusto, acho que é possível sim estabelecer uma boa votação, estabelecer uma representação. Digo, para mim o maior desafio é esse, que a gente possa, depois dos 1.460 dias de mandato, se obviamente se obtiver a eleição, que as pessoas possam lembrar, olha, aquele era o nosso deputado estadual que fez isso, fez aquilo outro. Porque o que nós temos visto é isso. Nós não temos tido as pessoas não tornam significante as pessoas que estiveram, né? Porque de fato acabam por conta de decisões, como eu disse aqui, decisões que o próprio povo acaba tomando, acaba direcionando isso para um outro espaço. Acho que é chegado o tempo, Azambuja, da população amadurecer. Não só fazer isso que você disse, Augusto, votar nos rio-grandinos, naqueles que estão se dispondo a representar a região, mas também construir este mandato ao longo dos 4 anos, de maneira que as pessoas digam, olha, valeu a pena e entendo que fez a diferença. É para isso que nós estamos nesta caminhada. O PT tem pré-convenção quando? A nossa convenção é uma convenção estadual, que deve acontecer perto de agosto, né, para definição da questão dos nomes. Aliás, nós estamos com uma nominata para estadual fortíssima e numerosa, e para federal também, o que nos dá a certeza de que é possível, sim, ampliar as nossas bancadas. Hoje o PT tem 8 deputados, né, mas já teve 14 deputados. Então nós temos uma expectativa boa, né? Eu tenho orgulho de estar no diretório estadual. Aliás, depois de 24 anos, Rio Grande passou a ter um representante no diretório estadual do partido, né, o partido que é comandado pelo deputado federal Paulo Pimenta, e que teve a honra, como disse, na semana
passada de ter uma agenda aqui com o presidente Lula, que esteve na quarta e na quinta-feira aqui com a gente, que nos animou bastante. Fizemos um grande evento lá no Pepsi On The Stage, um estádio fechado, onde ali tiveram mais de 7 mil militantes da esquerda, não só do PT, porque o PT fecha uma composição nacional com o PSB, com o PSOL, com o PCdoB, e tivemos um grande evento e a satisfação de receber o presidente, como disse, muito motivado, e o que me fez ter a certeza de estar nessa caminhada com o presidente Lula foi a convicção dele de retomada da indústria naval. Esta é a grande notícia que nós temos, é o que me motiva. Repito, nós sabemos que isso não é a solução para todos os problemas, temos que pensar muito mais ações concretas, mas já é um passo que nos anima por demais, porque a diferença da pré-candidatura do presidente Lula é de que as pessoas, quando votarem, já tem um currículo que se executou. Porque, às vezes, quando tu vota no presidente, mas o que ele vai fazer? Não, o Lula já fez, entendeu? E vai ser comparado com o atual presidente, e aí, com certeza, o eleitor fará a distinção no processo. Ô, Halley, quero agradecer a tua presença aí. Nós demos sempre 20 minutos para cada pré-candidato. E aí, assim que sair a convenção, nós vamos trazer todo mundo, fazer um sorteio aí para escolher os dias aí que nós tivemos. Eu que agradeço, tu vê que passou rápido, eu falo demais. Esse é mal de advogado, né? Mal de advogado, né? Não, advogado e radialista ainda. Radialista, né? Tá acostumado com o microfone. O cara não pode parar de falar, mas tá bem, pessoal. Agradeço o espaço, mais ou menos renovo o carinho que tem pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Sempre recomendo, olha, quer buscar informação, busca o Estúdio Livre com a qualidade que vocês têm, que vocês prossigam neste bom trabalho. Um bom dia a todos e todas que estão nos escutando, uma boa terça-feira, que todos possam ser felizes e alcançar os seus projetos. Um abraço. Zambuja. Muito bem, a entrevista estará postada na nossa página, também o canal da Rádio Estúdio Livre FM no YouTube. Já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. Mix Café. No ar. Curiosidades do mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Você sabia que existem cerca de 250 pessoas preservadas em tubos de